Estes são os 3 homens que viram o trono de Deus. O que eles revelaram pode mudar para sempre a sua visão de como é o Criador. Existem mistérios na Bíblia que poucos conseguem compreender, e entre esses mistérios estão os vislumbres do próprio trono de Deus. O primeiro da lista é João, conhecido como o discípulo amado. Foi um dos 12 apóstolos de Jesus e autor do livro de Apocalipse. Ele estava exilado na ilha de Patmos devido à perseguição religiosa, quando recebeu uma das visões mais extraordinárias já registradas na Bíblia. Imagine a solidão e a opressão que ele deve ter sentido naquele lugar isolado. E foi exatamente nesse cenário que Deus escolheu se revelar de uma maneira poderosa. João descreve sua visão no livro de Apocalipse, capítulo 4. No mesmo instante fui levado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e alguém sentado nele. Quem estava sentado tinha uma aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônio. Ao redor do trono havia um arco-íris que brilhava como esmeralda. Em volta do trono havia também 24 tronos, onde estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono, 7 tochas de fogo estavam acesas, que são os 7 Espíritos de Deus, e diante do trono havia algo como um mar de vidro, claro como cristal. No centro e ao redor do trono havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, por dentro e por fora. Essa visão, repleta de simbolismos e detalhes vívidos, revela a santidade e a majestade do trono de Deus. Mas João não foi o único a ter essa experiência. O segundo homem a testemunhar o trono de Deus foi Ezequiel. Ezequiel era um profeta durante o exílio babilônico, cerca de 600 anos antes de Cristo. Ele estava às margens do rio Quebar, em uma terra estrangeira, quando Deus se manifestou a ele de forma impressionante. Ezequiel estava longe de sua terra natal, sentindo o peso da opressão do exílio, quando viu algo que mudaria sua vida para sempre. Em Ezequiel capítulo 1, ele relata: Eu vi uma tempestade que vinha do norte, uma grande nuvem com relâmpagos e um brilho ao redor dela, e algo como metal reluzente no meio do fogo. No centro, vi o que pareciam 4 seres viventes. Acima deles, havia algo como um firmamento, reluzente como cristal, estendido sobre suas cabeças. E acima do firmamento, havia algo que parecia um trono de safira, e sobre o trono, uma figura semelhante a um homem. Da cintura para cima, ele parecia metal brilhante, e da cintura para baixo parecia fogo, com um brilho ao seu redor. Como o arco-íris nas nuvens em um dia de chuva, assim era o esplendor ao redor dele. Essa era a aparência da glória do Senhor. A visão de Ezequiel, com suas descrições vívidas de seres celestiais e da glória do Senhor, é uma das mais detalhadas da Bíblia. Ela nos dá uma ideia da magnificência e do poder de Deus. Por fim, o mais conhecido entre os que viram o trono de Deus é Isaías. Isaías foi um dos maiores profetas de Israel, vivendo em Jerusalém durante um período de grande turbulência. Ele serviu como profeta durante o reinado de vários reis de Judá e foi chamado por Deus para ser seu porta-voz em momentos críticos da história do povo de Israel. A visão de Isaías aconteceu no Templo de Jerusalém, em um momento de profunda adoração e reverência. Isaías 6 narra sua experiência. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba de sua veste enchia o templo. Serafins estavam ao redor dele, cada um com 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Eles clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar tremeram à voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. A visão de Isaías é grandiosa e cheia de reverência, revelando a glória e a santidade incomparáveis de Deus. Ele viu a majestade divina em toda a sua plenitude, e essa experiência mudou sua vida e ministério para sempre. Essas visões, mesmo relatadas por diferentes homens em diferentes épocas, nos apresentam uma imagem coerente e impressionante de um Deus santo, magnífico e cheio de glória. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Deus se revela como o mesmo ontem, hoje e sempre. Sua santidade é eterna, assim como Ele é eterno. Esses relatos não são apenas histórias antigas, são convites para que também nos aproximemos de Deus com reverência e adoração. Assim como os seres viventes e os anciãos ao redor do trono adoram a Deus, nós também devemos adorá-lo em espírito e em verdade, reconhecendo sua grandeza e majestade. Se você reconhece a grandeza de Deus em sua vida e deseja um dia estar frente a frente com Ele, escreva nos comentários: Senhor, eu quero estar contigo no paraíso. Compartilhe este vídeo para espalhar o Evangelho, como o próprio Jesus nos pediu. E não se esqueça de seguir nosso perfil. Que Deus te abençoe.